Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos iniciando mais um hangout para estudarmos mais assuntos concernentes à palavra de Deus. E aqui nós colocamos em discussão vários assuntos, mas todos fundamentados dentro da palavra, né? Aqui, às vezes, nós falamos, citamos algumas coisas, as pessoas não gostam, e eles, em vez de ficar, vamos dizer, entre raiva, com raiva da Bíblia, fica com raiva da gente. Nós aqui, nós não inventamos nada. Nosso estudo é todo fundamentado aqui na palavra, né? Então, quando nós falamos sobre religião, porque aqui a Bíblia só tem uma vez a palavra religião, então nós temos autoridade para pregar só isso que está aqui. Né? Então, quando fala que a salvação é de graça, não sou eu que estou falando, a palavra que está aqui. Quando fala que Jesus vem buscar a igreja dele, não é ficção, é uma realidade. E todos os fatos que nós mostramos aqui, como aconteceu, a coisa mais leviana, a maior culminação, onde é que está, dentro da casa do Senhor. Quando Deus vai mandar o anjo ceifar esse pessoal todo, qual é? Aqueles que não lutam contra essas abominações que fazem aqui na terra, né? No caso lá, Ezequiel citando Jerusalém. Então ele ia mandar matar todos, a começar pelo meu templo, esse povo que está cheio de abominação. Então são coisas que nós falamos aqui, está dentro da palavra, está fundamentada, e nós fundamentamos no testemunho de vários sistemas religiosos aí. Então não adianta ficar com raiva da gente. Eu não vou julgar ninguém, eu não vou mandar ninguém para o céu ou para o inferno, mas vai ser julgado aqui pela palavra. Então nós falamos o que está na palavra, não interessa se a pessoa vai gostar ou não tem o menor compromisso com religião, com política, com pessoa. Tem patrocínio, isso aqui é Jesus Cristo, é o nosso Senhor e Salvador. Nós não temos nenhum compromisso de agradar homens, né? Mas fazer a vontade de Deus. Ele diz: ide por todo mundo e pregai este evangelho. Então nós estamos sempre que possível aqui levando essas mensagens. E quando vocês começam a pesquisar por esses assuntos que não se ensinam nos templos, você vai ver que grande parte, quase 100% desses trabalhos, com toda humildade eu digo aqui, foi nosso trabalho aqui conosco. O trabalho daqui, nós pegando e mostrando todos os problemas da sociedade secreta, os mercenários, como vai acontecer o anticristo, como que ele vai reinar. Ele vem de uma linhagem de homossexuais, a origem merovingia, que falaram que Jesus não morreu lá em Roma, mas ele foi para a França. Aí vieram esses laços da maçonaria, do priorado de Sião, que virou maçonaria inglesa e francesa, que o Messias vai nascer deles, né? Quer dizer, é um falso judeu. Então, todas essas coisas, irmãos, essas informações, nunca nenhum desses líderes aqui no Brasil falou. Ele só fala em dinheiro. Se você não tiver no tempo, você não vai para o céu. E uma coisa interessante, antes desse nosso trabalho, nós já estamos completando aqui 21 anos desse trabalho. Antes desse trabalho, as pessoas só eram consideradas pessoas salvas, a pessoa que tinha uma religião. Se você não tivesse uma religião, você não era considerado salvo. Você não vai para o céu, você é de qual religião? Católico não vai para o céu, você tem que ser da religião batista. Não, você é batista, não, você não vai para o... Olha, batista não vai para o céu, você tem que ser Assembleia de Deus para ir para o céu. Então era assim que classificava. E quando a gente vê que o povo que serviu a Jesus, o povo da Bíblia, Tiago, André, Filipe, apóstolo Paulo, Estevão, Silas, esse povo todo, eles não tinham religiões. Eles serviam a Deus por vontade, por amor. E então, como é que eles foram salvos? A Igreja de Cristo. Então nós começamos a mostrar isso, que o importante não é o templo de barro de tijolo, mas é você. Hoje de manhã, eu chego no hospital, irmão, aí aquelas pessoas já me conhecem, começam a fazer uma pergunta, 2, 3, 4, 5, eu vou respondendo, e se deixar eu fico o dia inteiro lá. Sabe, porque as pessoas elas querem coisas sinceras.
Então aqui nós não estamos com o propósito de falar coisa para agradar a João, Antônio, a Maria. Nós falamos o que está na palavra. Então, se você se ofender, nos perdoe, mas é a palavra de Deus, nós temos o compromisso de falar a verdade. Então, nós passamos a mostrar que você, mesmo não tendo um templo, não tendo uma religião, não tendo uma família, não entregando o dízimo para o João, para o Antônio, para o Sila, para o Bispo Macedo, não sei o que, para o Papa, você vai ser salvo. Porque a salvação é de graça. É uma coisa pessoal sua com Deus. Jesus rasgou o véu, você fala direto com o Pai, não precisa intermediário. Aqui, ó, o centro da nossa vontade, a cruz de Cristo. Se não fosse, ele viesse aqui no mundo e não morresse, ressuscitasse, para a gente não teria nenhum significado. Então, hoje, mais uma vez, em todas essas noites que nós temos passado aqui, vamos discutir assuntos importantes, assuntos que nós tratamos sem medo, sem ódio, né? Mas com coragem, com verdade, com dignidade, com respeito às pessoas, mas pregando a verdade. Não adianta eu vir aqui para fazer política, pregar mentira e fazer coisa para agradar João, Antônio, mas nós não temos esse compromisso. Nós temos compromisso com a Igreja de Cristo e com o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Pai, Adonai, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que para os judeus é o Yeshua HaMashiach. Né? E os judeus estão precisando muito desse Messias, porque está vindo agora, exatamente como a palavra de Deus mostra, o rio Eufrates está secando, o mal de Israel virá do norte, e o anticristo vai se estabelecer em Israel. A ONU, depois de 63 anos, lá em Nova York, nos Estados Unidos, está exigindo que ela vá para Israel, a sede da ONU, onde vai manifestar o anticristo. Então, tudo isso está na palavra. Só que ninguém percebe, ninguém fala. Então, nós temos falado todas essas coisas, esses detalhes todos. O dízimo não salva. Tranquilamente nós falamos com isso. O templo, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E assim foram aquelas coisas todas que os mercenários, eles não podem falar sobre isso, senão eles perdem dinheiro. E nós temos o único objetivo de estar falando que vocês é por amor. É por amor ao judeu, por amor ao árabe, ao brasileiro, ao americano, o africano, o preto, o branco. Aqui nós não temos acepção de pessoas. A palavra de Deus nos deu aqui, ele falou: ide por todo o mundo e pregai este evangelho a toda criatura. Então, depois disso, virá o fim. Então, este evangelho é toda criatura. Então, aqui nós podemos falar, olha, aqui nós pregamos só com a salvação dos judeus, só com a salvação dos árabes, dos turcos, ou aqui é só a salvação dos brancos, ou salvação só dos pretos, ou salvação só do japonês. Não, aqui é para todos. O assunto que nós tratamos aqui não tem discriminação nenhuma, porque este evangelho não discrimina ninguém. Jesus veio para os seus, que eram os judeus, e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos seus. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no nome de Deus. E essa noite nós temos o privilégio de estar aqui. Não podemos ficar um pouquinho mais tarde. Amanhã a minha cirurgia foi suspensa, né? E a gente teve problema. Então, nós vamos esticar nossa noite aqui, estudando a palavra de Deus com o nosso irmão Elon. Ele pode falar, fica a critério dele, na introdução dele, o que ele e a doutora Denise estão passando. Precisa das nossas orações, das nossas ajudas. Eles estão vencendo, estão prestes a receber os filhos deles, só está dependendo de uma decisão judicial, né? Às vezes eu já até perdi o tempo, mas acho que já são quase uns 6 meses que eles estão separados covardemente, criminalmente. Quantos meses? Já passa de 6 meses. Quantos meses, Elon? 6 meses, já faz. 6 meses, irmão. Meio ano. O pai e a mãe separados dos filhos, por quê? Porque são cristãos, são crentes em Jesus Cristo, são fiéis e tementes a Deus. Por isso é uma coisa diabólica, satânica, que foi forjada contra eles, mas em nome do nosso Messias, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele veio e desfez essa obra. Então, em breve, nós queremos estar aqui junto com eles,
a família toda aqui no Hangout, fazer, se vocês quiserem fazer, um culto de gratidão, ou um testemunho, a você, aos seus filhinhos, a sua esposa, um programa aí no domingo, no sábado, a gente abre aí para vocês fazerem, porque nós estamos ansiosos por esse dia, né? E se você tiver necessidade de mais alguma ajuda, que o irmão ajude, cada um aqui, nós fazemos isso, irmão, de uma forma assim bonita. Cada um contribui conforme o que tem, conforme quiser. Ó, o irmão Arlon está precisando. Pô, deixaram eles zerados, irmão. Tiraram tudo deles. Deixaram eles literalmente na lona. E Deus está restituindo tudo aos pouquinhos ali para eles. Eles precisam primeiro das nossas orações e da nossa ajuda financeira para eles terminarem de montar a casa deles, porque eles não podem ficar com o filho dele, porque a casa deles ainda não estava pronta. E eles acharam que era uma casa muito simples para um cristão, para um médico e um engenheiro, mas eles não sabem roubar, irmã. A irmã, ela não sabe prostituir, uma serva de Deus. O Elon não sabe traficar. Eles não sabem montar um templo para extorquir as pessoas para botar dinheiro. São profissionais qualificados, um engenheiro, e são perseguidos, discriminados no interior do Ceará e Itapipoca. Só estou lembrando que os irmãos conhecem. Então, nós estamos aqui para ajudar todas as pessoas. Eu nunca tive contato frente a frente com a Elon, a Denise, os filhos dele, mas nós aprendemos a amar uns aos outros aqui pela internet. Nosso respeito, nosso amor, o carinho, por tantas outras pessoas que eu não conheço pessoalmente, né? A maioria dos irmãos eu não conheço pessoalmente, mas nós estamos dentro das nossas casas, louvando e servindo esse Deus maravilhoso. Então, irmãos, eu agradeço a Deus que com isso nós mudamos. Quantas pessoas dizem, doutor, eu sei, eu não me sentia bem lá dentro do sistema religioso, eu sei que eu posso ser salvo, servir a meu Deus aqui sozinho, com a minha família, na minha casa, sem participar desse montão de heresias que fazem aí. Quer dizer, então as pessoas descobriram que Deus, nós somos salvos para viver com o templo do Espírito Santo, não lá aquele templo, eles ensinavam tudo errado, não, que o templo é lá, se você não for no templo e botar o dinheiro na conta deles, vocês não são salvos. Não, isso é tudo uma mentira, uma falácia, não tem isso na palavra de Deus. Então as pessoas descobriram a simplicidade do Evangelho. E é assim que a gente tem vivido. Eu sou muito grato e feliz a Deus por ter me consentido passar por tantas lutas, trabalho, perseguições, aflições, humilhações. E nessa grande tribulação aqui na minha vida, eu pude aprender muitas coisas, fui estudar a palavra de Deus e chegamos a essa conclusão da simplicidade do Evangelho. Não é? Então não existe essa confusão toda que o sistema religioso cria, né? E muito mais fácil você ir para o inferno dentro do sistema religioso do que fora dele. Então nós estamos aqui justamente com esse intuito. Agradecer a Deus esse privilégio que, vamos dizer assim, de resgatar, recriar a verdadeira igreja de Cristo, a igreja primitiva. Jesus não construiu templo, nem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo construía templo para vender, para ele ganhar dinheiro, para ele trabalhar. Era um cara da alta sociedade judaica e romana. Ele abandonou aquilo tudo e disse para mim, isso tudo é esterco. Eu quero é Jesus, a maravilhosa graça de Deus. Então a igreja de Cristo vivia assim. Então, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Elon, para ele nos trazer esse estudo de hoje, né? A corrupção da vontade. Então, irmão Elon, que Deus te use poderosamente. Obrigado por atender o nosso convite. E os irmãos que estão conosco aqui, os que estão pelo YouTube, pelos Sinceros, pelo Facebook, Twitter, todos que estão participando conosco, peço que tenham sempre essa paciência conosco. Nós lutamos aqui com todas as dificuldades, mas estamos no ar, não é? Um grande abraço para todos, fiquem na graça e a paz do nosso querido e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, irmãos. Obrigado. Mais uma vez eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradeço também o Dr. Pedrosa, o Ministério Sinceros, enfim, todos foi até o irmão Marcelo que vinculou o link para nós. Enfim, nós só temos a agradecer. Antes de entrarmos diretamente assim no estudo de hoje, irmãos, eu queria também agradecê-los e continuar pedindo aos irmãos que continuem orando
por vez por essa casa, nós demos mais um passo. O tempo mínimo, né, que foi acordado expirou agora no dia 9 de março, quer dizer, o doutor Pedrosa realmente está acompanhando, já faz 6 meses, né, e nós estamos nessa luta, os filhos, eles, de nós, ansiando por retornar, mas eu ainda estou na minha antiga residência, por uma questão só que o sinal aqui é rádio, pega melhor daqui, mas quando eles chegarem nós já vamos transmitir de lá da nossa nova residência, é alugada. Graças a Deus os irmãos nos ajudaram a contribuir com isso aí foi realmente um milagre de Deus. Deus está operando um milagre na nossa vida. A casa está arrumada, limpa, mobiliada. Só estamos esperando realmente os nossos filhos voltar. Então, estamos aguardando a autorização, né? A autorização do judiciário agora. Estamos só e peço a vocês, meus amados irmãos, que orem por essa causa. Nós precisamos dos nossos filhos aqui conosco. Eu vou só colocar só uma mensagem que eu recebi hoje do Heitor, meu filho, que ele passa uns torpedos. Ele diz aqui, ó: olá, pai. Olha, eu já saí da Lan House. Estou indo agora para a escola, que ele está frequentando lá, né? Ele e as minhas filhas. Graças a Deus está tudo bem comigo e com minhas irmãs. Estamos ansiosos pela nossa volta para casa. Aí ele vai colocando aqui, ele diz, quando ele retornar, ele liga novamente. Então, irmãos, é assim que é. Tanto para eles como para nós tem sido muito dolorido essa situação. Mas Deus tem seus propósitos e eu agradeço muito esse milagre. Estou experimentando, meus irmãos, um milagre de Deus, o carinho de Deus na nossa vida. E peço a vocês que continuem orando. A Denise não está aqui presente, ela está tirando um plantão hoje numa cidade aqui próximo. E tem aparecido alguns trabalhos para mim também, graças a Deus. E Deus, enfim, Deus está operando um milagre. Quer dizer, nós sempre trabalhamos, às vezes empregado, outras vezes como autônomo, mas sempre estamos trabalhando. Ou você trabalha para sobreviver, ou você faz, como falou o doutor Pedrosa, algo ilícito para sobreviver. E nós não podemos fazer isso. A Bíblia diz que nós não devemos agir dessa forma, e sim com licitude. Eu agradeço também pela contribuição financeira dos irmãos que tornou isso possível. Graças a Deus. Quanto hoje, irmãos, a corrupção da vontade, ela é curto em comparação com a corrupção da inteligência. Eu acho que só no Hangout de hoje dá para terminar. E de onde é extraído esse material? Algumas pessoas, o doutor Pedrosa já falou, e eu vou repetir. Algumas pessoas mandam para mim e perguntam: olha, esse material ele sai das Institutos da Religião Cristã de João Calvino. Esse material ele é antigo, tem em torno de uns 500 anos, e é só sobre teologia mesmo. O nosso trabalho é só pegar esse material para a língua portuguesa, porque o material em português não é tão bom, não está bom para você, está meio confuso, ficou confuso. Vamos várias versões, tem a versão em inglês, em espanhol, tem várias versões e a gente nós com a graça de Deus fazemos a tradução e tem os textos. E o tema de hoje, a corrupção da vontade, ele aborda Romanos capítulo 7, que é um texto assim um pouco assim, exposto de ser tratado. Mas nós vamos tratar à luz do Evangelho. Então nós aqui nós estamos com um propósito, nós irmãos, de causar polêmica, mas de unir os irmãos com conhecimento, com ferramentas bíblicas, com textos bíblicos e levar os irmãos a refletir na palavra de Deus. Esse é o nosso propósito. E nós não vamos nos calar, de modo nenhum, nós vamos pregar o Evangelho. A Bíblia, a ordem que nós temos é de ir e fazer discípulos, é de pregar o Evangelho. Não podemos nos silenciar, temos que pregar a palavra do Senhor. E eu vou compartilhar aqui com os irmãos a tela. E dentro da tela, estou compartilhando aqui, se a letra ficar pequena, por favor, me avise. Eu coloquei aqui numa fonte bem, vamos dizer assim, bem ampliada da letra. E outra coisa, se cair, aguarde um pouco e nós retornamos, que graças a Deus, aqui no meu estado do Ceará, que é uma bênção, as chuvas, e o sinal de internet fica um pouco ruim. Mas você, se houver uma queda do sinal, tenha um pouquinho de paciência e nós retornaremos. Então aqui, ó, todos estão lendo aí a corrupção da vontade? Estão todos lendo? Conseguiram visualizar?
A imagem tá boa, Elon. Tá boa? Tá boa sim. Perfeito. Então vamos lá. Obrigado aí, irmão Marcelo. Então vamos. Nesse texto, meus amados irmãos, que nós vemos aqui, você observa o seguinte: a corrupção da vontade, na verdade, é uma complementação, né, da corrupção da inteligência. Tanto que a gente começa com a linha número 26. Ó. O desejo natural pelo bem não prova a liberdade da vontade. Preste bem atenção. O ato de nós desejarmos, há um desejo natural dentro do coração do homem, sim. O homem é corrupto, corrompido, mas no fundo, ele tem um desejo natural pelo bem, por algo bom, pelo bem, pelo que é bom. Mas esse desejo não prova a liberdade da vontade. Ele vai mostrar que, devido nós sermos criaturas decaídas, a nossa vontade está corrompida mesmo. E ele vai colocando isso aí segundo as escrituras. E eu peço aos irmãos que observem bem o seguinte. Eu vou começar aqui lendo o texto. Ó. Só um minutinho, eu vou levantando aqui. Diz aqui, vamos examinar agora a vontade na qual principalmente reside a liberdade de nosso arbítrio. Pois já temos visto que a ela lhe corresponde propriamente eleger e não ao entendimento. Nós não vamos tocar aqui, irmãos, mais uma ressalva sobre a questão do livre-arbítrio. Nós não vamos falar isso. Nós vamos tangenciar esse tema. Mas ele diz o seguinte, que a nossa liberdade não está em você eleger algo. Na resposta, corresponde a você eleger algo que você deseja. Ele vai falar mais na frente isso aí. E não ao entendimento. Você, com vontade, é algo que você elege para obter. Aí ele vai. Diz aqui o texto. Esse é o texto extraído das Institutas da Religião Cristã, né, de João Calvino. Em primeiro lugar, a fim de que não que o que disseram os filósofos, e não foi de opinião geral, a saber que todas as coisas naturalmente apetecem o bem, é um argumento convincente para provar que existe uma certa retidão na vontade. Uma pausa aqui. Porque a vontade, se nós procuramos algo bom, procuramos o bem. Ninguém voluntariamente, é muito difícil ter uma pessoa voluntariamente que procure o mal. Existe. Mas a maioria das pessoas, voluntariamente, ele vai sempre buscar algo bom. Ele vai sempre buscar o que é bom. Isso está argumentando, usando o argumento com relação à vontade. Isso aí é a opinião dos filósofos. Mas isso você observa empiricamente nas pessoas. Ainda vamos dizer assim, esse traço. E continua aqui o texto. É argumento convincente para provar que existe uma certa retidão na vontade. Temos de advertir que a faculdade do livre-arbítrio, ou seja, essa capacidade que nós temos, não deve em um desejo que procede de uma inclinação natural e não de uma certa deliberação. Porque os mesmos teólogos, ele vai falar dos teólogos antigos, os teólogos escolásticos, só um detalhe, eu uso muito a palavra escolástico, mas eles eram escolarizados. E um grande teólogo escolástico foi São Tomás de Aquino. Essa palavra vem do latim, na verdade vem do grego, que é escola, escolarizados. Esses teólogos, eles confessam que não há ação alguma do livre-arbítrio, no caso da vontade, a não ser a razão examine os prós e os contras. Segundo esses filósofos antigos, ele dizia o seguinte, que o livre-arbítrio não vai agir a não ser que você use a sua razão e você faça o discernimento por alguma coisa. Você tem uma determinada vontade, você examina o favor daquilo e o que é contra aquilo. E o texto continua dizendo o seguinte, com isto eles querem dizer que o objeto do desejo tem de estar submetido à eleição. Ele quer dizer o seguinte, aquilo que você deseja tem que estar submetido à sua eleição, ou seja, você elege aquilo para desejá-lo. Só um minutinho, vou aumentar aqui a barra de rolamento. Está sujeito à eleição. Só um instantinho. E que ele deve preceder a deliberação que abre o caminho até ele, ou seja, até o objeto. Então, primeiro, na verdade, você elege o seu objeto. Um objeto de desejo, sei lá, uma xícara, o que for. E, uma vez eleito,
é que você faz com que, esse seu objeto de desejo fica submetido à eleição e que essa eleição ocorre antes de você deliberar pelo objeto. Ocorre antes. Primeiro você elege, ou seja, você deseja aquele objeto de desejo. Depois é que você delibera em como adquiri-lo, em como chegar ao objeto. Diz aqui o texto. Se de fato, só um minutinho aqui o texto, se de fato considerarmos que este desejo natural no qual, ou no homem, veremos que é o mesmo que tem as feras. Preste bem atenção. Se você observar o parâmetro dos teólogos escolásticos que ele está colocando aqui, que quando você tem um objeto de desejo, o nome já está dizendo, aquilo que você deseja, e você desejou aquilo porque você elegeu antes de deliberar, antes de pensar naquilo, então você está agindo igual uma fera, ou seja, um animal. O animal age dessa forma. É isso que ele está dizendo. O animal, ele não delibera, ele não raciocina, ele não questiona, ele não preza prós e contras. Ele simplesmente tem aquele objeto de desejo do qual ele se apetece e ele parte em direção, vamos dizer assim, a satisfazer o seu objeto, ou seja, a chegar no objeto. E eles dizem o seguinte aqui, se o homem agir, se de fato considerarmos que é este desejo natural do bem no homem, veremos que também é o mesmo que tem as feras. Então os animais do campo também têm esse mesmo desejo natural por o bem. Também elas com esse proveito, fala com relação aos animais. E quando há alguma aparência de bem perceptível a seus sentidos, seguem atrás dele, ou seja, atrás desse objeto. Enquanto no homem não escolhe o que é verdadeiramente bom para ele, segundo a excelência de sua natureza imortal e o ditado do seu coração, para ir seguindo e sim contra toda razão e conselho, ele segue como uma fera, uma inclinação natural. Interessante é o seguinte, ele está dizendo aqui, meus amados irmãos, isso acontece mesmo conosco, como seres humanos. O homem sem Cristo, ele é semelhante a um animal. Porque, na verdade, observe o que ele coloca assim. Quando ele tem o desejo, tem uma inclinação natural, ele não delibera por aquilo. Porque esses teólogos, eles confessam o seguinte, como ele disse aqui, enquanto o homem não escolhe o que é verdadeiramente bom para ele, há uma tendência, irmãos, no ser humano, mesmo sabendo, ele não escolher algo bom, aquilo que é bom para ele, na sua grande maioria. Segundo a excelência, porque o ser humano tem uma excelência na nossa natureza imortal. Um animal do campo não tem essa natureza imortal. O animal do campo não tem o sopro de Deus. Qualquer animal não tem esse sopro, esse parâmetro, essa substância que Deus colocou dentro de nós, que é a imortalidade. Só o homem tem. Já dizia o filósofo Sócrates, né? Todos os homens são mortais. Todos os homens, né? Todas as almas são imortais, mas as almas do justo são imortais e divinas, quer dizer. Então todo homem, toda alma é imortal. E o ditado do seu coração, na verdade o homem segue isso aqui, para ir seguindo, sim, contra toda razão e conselho, o homem segue, como se fosse uma fera, a sua inclinação natural. Portanto, não pertence de modo algum ao livre-arbítrio isso. Ele quer dizer que o homem não tem nem a capacidade de arbitrar. Ele simplesmente segue. Ele simplesmente segue a sua inclinação natural. O homem natural. O que o homem se sinta inclinado por um sentimento natural a apetecer o bem, mesmo que nós, ele dizendo, sintamos o homem natural, o homem não chato, mesmo que ele se sinta incitado por um sentimento natural a praticar, a apetecer, a buscar o bem, a não ser que seja necessário que julgue o bom ou bem com retidão de juízo, que depois de conhecê-lo, o eleja e que persiga aquilo que tem eleito. É assim que nós devemos agir, quando a gente busca o bem para nossas vidas. Então, esse sentimento natural, irmão, mesmo que a pessoa tenha no seu coração, não garante que ele vá atingir o bem que ele está buscando. Esse sentimento natural não é o suficiente. E aí ele passou
bateu aqui de raspão na questão do livre-arbítrio, ele diz que quando a pessoa segue essa inclinação natural, semelhante a uma fera que vai seguindo-se assim, pelos suas, vamos dizer assim, pelo seu perceptível, né, pelas suas seus órgãos dos sentidos, ele age igual uma fera e semelhantemente então ele não usa a sua capacidade de refletir em cima daquele objeto de desejo que ele quer. Bom, aqui, a fim de debelar toda dificuldade, continua o texto, temos de advertir que há 2 pontos em que podemos nos enganar nessa matéria. Ele vai dar 2 ressalvas aí, 2 observações. Porque nessa forma de expressar-se, o nome de desejo não significa um movimento próprio da vontade, e sim uma inclinação natural. E o segundo é que bem, essa palavra bem, não quer dizer aqui a justiça ou a virtude, e sim o que cada criatura natural apetece conforme o seu estado para o seu bem-estar. Interessante, irmãos, é o seguinte, o que é bem para um, o que é bom para um, pode não ser para outro. Observe bem. Veja a questão da economia. Você não consegue controlar. A economia é uma ciência, é muito complicada. Você não consegue nem sequer modular a economia. Ninguém consegue assim, conter a economia, porque o que para um tem para um importante pode não ser para o outro. Porque as pessoas têm desejos, aspirações, têm planos. Então, cada pessoa tem isso. Então, aquilo que é importante para um passa a não ser para o outro. Ele colocou isso questão de bem. E isso não quer dizer que esse bem, quando ele está falando aqui, para nos advertir, não significa aqui que o homem está se referindo à justiça ou à virtude, mas esse bem que está apetecendo, a criatura natural, o homem natural, conforme o seu estado, ele está buscando é o seu bem-estar, é aquele objeto que o faz estar de bem. Ele está falando isso. E isso não quer dizer que ele está buscando a justiça ou a virtude. Ele pode buscar algo que para ele é um bem-estar e não seja virtuoso. Preste bem atenção. Essa é a ressalva que ele está fazendo. E mesmo que o homem apeteça, ou seja, busque o bem com todas as suas forças, todavia nunca o segue. Mesmo que o homem, quando eu estou falando homem, que ele coloca aqui, é o homem não regenerado. Busque o bem, busque a justiça, busque a virtude com todas as suas forças. Sem Cristo, você vai ver lá na frente, ele nunca vai conseguir. Ele não consegue, ele não segue. Ele entende, ele contempla, mas ele não consegue atingir isso. Eu vou passar aqui a página, continuo o texto. Como tão pouco, não há ninguém que não aspire à bem-aventurança. E, contudo, ninguém deseja ela se o Espírito não lhe ajudar. Não há ninguém nesse mundo, desde Adão até o último homem, que não aspire à bem-aventurança. Quem quer ir para o inferno? Ninguém. Quem quer ficar em sofrimento? Ninguém quer. Então todos nós queremos ser bem-aventurados. Todos nós queremos estar no nosso estado assim de virtude, beleza e verdade. Mas você não deseja isso, se o Espírito Santo não te ajudar. Incrível. Ele está colocando realmente a natureza humana. E você, lá na frente, nós vamos ver textos bíblicos que dão base a esse tipo de afirmação. Se o Espírito Santo não ajudar nas nossas fraquezas, nós podemos aspirar à bem-aventurança eterna em nossos corações. Próximo parágrafo. Resulta, entretanto, que este desejo natural não serve de modo algum para provar que o homem tem livre-arbítrio. Mais uma vez ele fala nessa palavra. Do mesmo modo que a inclinação natural de todas as criaturas vão conseguir, ou seja, vai conseguir sua perfeição natural. Nada prova referente para que tenham liberdade. Convém, pois, considerar as coisas. Se a vontade do homem está de tal maneira corrompida e viciada que não pode conceber senão o mal, ou não encontra-se nela parte alguma em sua perfeição e integridade, do qual procedem os desejos. E agora nós vamos tocar num tema que muitas pessoas não gostam de tocar, muitas poucas pessoas
pastores, eles fazem muita reflexão em cima do texto de Romanos. Eu coloquei aqui, que ele vai colocar, eu transcrevi Romanos no 7, do verso 14 até o verso 25. Eu já tive até pastores, eu já vi na internet, não vou dizer aqui o nome dele, que até descartou Romanos 8, 9, 10, quer dizer, descartou, disse que aquilo ali é, vamos dizer assim, é como se fosse um apêndice, quando isso não, a palavra de Deus não pode ser descartável. A palavra de Deus tem que ser compreendida e interpretada com ela própria. Vamos ao texto de Romanos. Você pode pegar sua Bíblia, você pode pegar papel, caneta, lápis, pode fazer suas anotações. Romanos, no capítulo 7, do verso 14 até o verso 25, está escrito assim. Foi o apóstolo Paulo que escreveu. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço tiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim um pecado que habita em mim. Continua o texto. Então, para fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Romanos, capítulo 7, verso 14 e 15. Então, irmãos, vocês veem, podem refletir nesse texto, que é um texto muito complexo e poucas pessoas têm, vamos dizer assim, a habilidade, a capacidade de tocar nesse tema. Porque isso aí é o ser humano, irmão. Nós somos isso aí, ó. Isso aí, a nossa natureza está aí exposta. O apóstolo Paulo realmente, brilhantemente, coloca para nós uma verdade. Se você ama Deus, lá no primeiro mandamento, acima de todas as coisas, você deve amar a verdade, porque Deus é a verdade. Essa primeiro mandamento é a grande verdade que está por trás. Deus é verdade, então nós devemos buscar a verdade e amá-la, acima de tudo. Continua aqui o texto. Vamos lá. Ele diz aqui: aqueles que atribuem à primeira graça de Deus aquilo que nós podemos querer eficazmente, parecem dar a entender com suas palavras, igualmente, que existe na alma uma certa capacidade para apetecer voluntariamente. Isso aqui não é bem, não, é o bem. Ou seja, parece que existe, diz aqui o autor, diz Calvino, que na nossa alma tem, de qualquer forma, uma certa capacidade para buscar, apetecer, desejar voluntariamente o bem. Pois tão débil é que não logra prender-se em firme desejo. Quer dizer, a capacidade tem para buscar o bem, mas nós somos tão débeis que a gente consegue, nós não conseguimos firmar esse desejo e persistir na busca do bem. É isso que ele está dizendo. Nem fazer que o homem realize o esforço necessário, ou seja, para quê? Para realizar, fazer o bem, agir com virtude. Não há dúvida de que esta tem sido a opinião comum entre os escolásticos e que a tomaram, por exemplo, de Orígenes e alguns outros escritores antigos. Pois quando consideram que o homem, na sua pura natureza,
eles o descrevem segundo as palavras do apóstolo Paulo, que diz assim, ó, não faço o que quero, e sim o que aborreço. Isso faço. Esse texto está ali em Romanos, no capítulo 7, no verso 15, ó, que diz assim, ó, porque, 15 a 18, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, diz o apóstolo Paulo, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, faz o quê? Aquilo que ele detesta. Porque eu sei, a mente dele busca o que é bom, entende? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está, né? Deve ser este, não. Está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. O querer o bem, a palavra aqui está errada, mas é está, com certeza. O querer o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo, ou seja, o realizar o bem. Romanos, capítulo 7, verso 15 e 18. Aí ele vai, continua o texto. Pois pervertem toda a questão de que o apóstolo trata nesse texto. O que é que o apóstolo diz? O apóstolo Paulo se refere à lista cristã, da que trata também de forma brevemente na Epístola dos Gálatas. Lá você vê os frutos do Espírito e as obras da carne, lá no livro de Gálatas. Que os fiéis experimentam perpetuamente, entendam, sempre vai existir entre a carne e o Espírito, sempre vai existir esse fruto do Espírito e essas obras da carne. Pois o Espírito não o possui naturalmente. Como é que o Espírito Santo, irmão, chegou em nós? Foi de forma natural? Não. Possuímos naturalmente porque foi nos dado. E sim, por regeneração, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que nós tivemos a graça de ter o Espírito Santo em nossas vidas. Não é nosso, entenda. Nasceu em nós por uma regeneração, renascimento, regenerar. Se vê porque, depois de dizer que nele não habita bem algum, explica logo que isso vem da sua carne e, portanto, nega que seja ele que faz o mal. E sim, quem é que faz o mal? Que é o pecado que está dentro dele. É isso que o apóstolo Paulo está colocando. O que quer dizer esta afirmativa? Em mim, ou seja, em minha carne, diz o autor. Evidentemente, é como se dissera, não habita em mim bem algum meu, pois não é possível haver algum ou algo em minha carne, algo bom, né, em minha carne. E aí se segue aquela afirmação, carne aqui que nós estamos falando é a nossa natureza humana, e o espírito é a nossa natureza espiritual. Só uma ressalva. E daqui se segue aquela afirmação que diz, não sou eu quem faz o mal, e sim o pecado que habita em mim. Isto aplica-se somente aos fiéis. Por que ele colocou aqui aos fiéis? Porque somente os fiéis têm o Espírito Santo no coração. E somente os fiéis que se esforçam em entender para o bem, ou seja, em se inclinar. Os fiéis que se esforçam em se aproximar para o bem. É que faz a parte principal da sua alma, ou seja, a parte principal da nossa alma nos puxa, nos faz tender para o que é bom, para o bem. E nos causa um esforço para realizar. É com esforço que nós buscamos e executamos o bem. Essa é a nossa condição humana. Continua aqui o texto. Ademais, a conclusão que segue claramente explica isso mesmo. Segundo o homem interior, disse o apóstolo, me deleito na lei de Deus, pois veio outra lei em meus membros que se rebela contra a lei da minha mente. Aí os irmãos podem estar pensando, mas que lei é essa que vem de Deus que se rebela contra a lei da minha mente? Essa lei que vem de Deus, irmão, vamos dizer assim, é o nosso parâmetro, os 10 mandamentos, são as ordenanças divinas. Em Romanos, no capítulo 7, no verso 22 e 23, está escrito, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus,
mas vejo nos meus membros, ou seja, na minha carne, na minha natureza humana, uma outra lei que guerreando contra a lei do pecado, que está nos meus membros. Ou seja, esse dualismo, irmão, homem interior, carne, lá dentro, velho homem, não morreu. Quando nós experimentamos um novo nascimento, entendam bem, é bom que fique claro isso. Quando nós passamos pela nossa reação espiritual, isso não significa que o velho homem tenha morrido, a nossa carne tenha sido, vamos dizer assim, acabada e restaurada. Não. Ela está presente, ela vai, no passar dos anos, no dia a dia, é que ela vai sendo restaurada, ou seja, restabelecida. E o espírito vai crescendo. Então, você também, se você não se inclinar para as coisas de Deus, começar a se alimentar o seu homem interior, o seu homem carnal, sua natureza humana, a palavra certa é essa, você vai enfraquecer a sua natureza espiritual. É como tem uma figura muito bonita que diz o seguinte: certa vez chegaram para um cacique, ele colocava dois cachorros para brigar. E ele toda vez acertava, ó, essa briga quem vai ganhar é o cachorro branco, a outra quem vai ganhar é o cachorro preto, a outra briga quem vai ganhar é o cachorro preto. Ele não errava. Como foi que ele chegou a essa conclusão? Aí alguém chegou para esse senhor, para esse índio, né, esse cacique, como é que você sabia disso? Ah, é muito simples. O cachorro que eu quero que ganhe a luta é aquele que eu alimento mais, ou seja, eu deixo mais forte. Assim é nós, irmãos. Nós temos a nossa velha natureza lá presente. Nós temos a nossa nova natureza regenerada, restaurada e colocada por Deus, de cima para baixo, pelo Espírito Santo. Aquele que você alimentar mais, ganha as batalhas do dia a dia, que é dentro de nós mesmos. Esse ringue de luta é dentro do nosso coração. E continua aqui o texto. Ó. Quem pode levar por si mesmo tal luta? Senão aquele que, regenerado pelo Espírito de Deus, leva sempre em si restos de sua carne, ou seja, restos da sua natureza humana. Está presente. Ela não é debelada, ela não desaparece, ela está presente. E, por isto, Santo Agostinho, havendo aplicado algum tempo esse texto da Escritura à natureza do homem, tem retratado logo sua exposição como falsa e inconveniente. O que foi que Santo Agostinho percebeu? E verdadeiramente, se é que o homem tem, isso aqui tá, ele deu essa posição, está registrado em Retratações, livro 1º, página 23. Então diz o texto. E verdadeiramente, se admitirmos que o homem tem a mais insignificante tendência ao bem sem a graça de Deus, que responderemos ao apóstolo Paulo então? Então, preste bem atenção. Nós, diz aqui o João Calvino, fazendo a exegese do texto, ele diz que nós temos a mais insignificante tendência ao bem sem a graça de Deus, que responderemos ao apóstolo, ou seja, nem uma pequena e significante tendência ao bem sem a graça de Deus, irmão, nós temos. É isso que o apóstolo Paulo explica. O apóstolo nega que sejamos capazes de conceber o bem. Entenda, o bem em nosso coração, irmãos, ele não é concebido de forma alguma. Nós somos incapazes. Meu Deus, que decadência a natureza humana. Que condição, a condição humana, irmãos, é algo triste e lamentável. Não temos nem a capacidade de conceber o bem, a não ser que Deus nos dê essa capacidade. E está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 5, que diz assim: não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ou seja, é Deus, irmãos, que faz com que nós sejamos o suficiente. Não é algo que parta de dentro de nós. É, pelo contrário, vem de Deus, é implantado por Deus em nossa vida. Vou repetir o texto. Não é invenção minha. Você pode ver lá, pegue sua Bíblia, vá lá no Novo Testamento, no livro de 2 Coríntios,
A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, no verso de número 5, você vai ver isso aqui. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar. Pensar. Imagine realizar. Ó. Sejamos capazes de sequer de pensar alguma coisa. Como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Que responderemos ao Senhor? Aquilo que disse Moisés? Que tudo quanto forja o coração do homem não é mais que maldade? Ah, alguém pode estar pensando, não, Moisés não falou isso. Moisés não escreveu isso. Lembre-se, o livro do Gênesis foi escrito por Moisés. Não só o Gênesis, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi escrito pelo servo do Senhor, Moisés, o legislador. E no livro do Gênesis, no capítulo 8, no verso 21, está escrito isso aqui. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque, escutem, irmãos, escutem, é a palavra de Deus, isso é verdade. É Deus falando, ó, porque é mal. É bom? Não, é mal o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. São palavras, irmãos. Esse texto é por isso que o pessoal não gosta muito de tocar nele. É um texto muito duro, porque mostra realmente a nossa essência, a nossa natureza. É isso que nós somos. Vou ler de novo. Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 8, no verso 21, está escrito isso aqui. Ó. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei ir todo vivente como fiz. Isso aqui foi lá no questão lá do dilúvio. Então, com base nisso, irmão, nós chegamos à conclusão. Calvino chega a essa conclusão quando ele diz: ó, estamos completamente. É a conclusão óbvia que você chega, baseado na exegese do texto. Estamos completamente, totalmente, debaixo da servidão do pecado, irmãos. E estamos completamente debaixo da servidão do pecado. Só Jesus, só o Espírito de Deus na nossa vida para nos dar graça. Vamos lá ao texto. Portanto, tendo-se equivocado na exposição desta passagem, não há por que considerar suas fantasias. Pois bem, aceitemos o que disse Cristo. O que foi que disse o Senhor Jesus Cristo? No livro de João, no capítulo 8, no verso 34, ele diz assim: ó, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Repetindo, João, capítulo 8, verso 34. Novo Testamento, os Evangelhos. Evangelho de João, no capítulo 8, no verso de número 34, diz assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todos somos, por nossa natureza, irmãos, pecadores. Logo, se segue, estamos debaixo do jugo do pecado. E todo homem está a pecar por necessidade de sua vontade. Incrível. É a nossa vontade, irmão, que nos atrai para o pecado. E essa vontade, ela é a sede, ou seja, ela é o local principal do pecado. O pecado está aninhado. Se você fizer assim, vamos dizer assim, uma anatomia espiritual, onde está aninhado o pecado no homem? Está aninhado na vontade do homem. É lá que é a casa principal do pecado, que tem de estar estritamente ligado à vontade, ou seja, ligado a ela. Ou seja, o pecado está ligado à vontade humana. Pois não poderia ser verdade. Em outro caso, o que disse Paulo, que Deus é quem produz em nós o querer.
Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 13, que diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, Deus é que coloca dentro de nós, irmãos, primeiro eu quero fazer algo bom e depois eu quero realizar aquilo. Quem coloca em nós é Deus. Ele é que faz isso, segundo a sua boa vontade. E se algo em nossa vontade precedesse a graça do Espírito Santo, ou seja, se tivesse alguma coisa em nós que existisse antes da graça do Espírito Santo em nossa vida, é a de Filipenses, no capítulo 2, no verso 13, seria verdade. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Portanto, diz aqui o texto, deixemos de um lado quantos desatinados têm proferido a preparação do bem, pois, apesar de muitas vezes os fiéis pedirem a Deus que dispõe seu coração para obedecer à lei, como fez Davi, em muitos lugares. Entretanto, deve-se notar que esse mesmo desejo provém de Deus. Até esse desejo que você deseja, que você dispõe seu coração para obedecer à lei, procede de Deus, o qual pode se deduzir de suas mesmas palavras, pois ao desejar, querer em um coração limpo, evidentemente, não se atribui a si mesmo tal criação. Pelo qual admitimos o que disse Santo Agostinho, quando disse o seguinte: Deus te tem prevenido em todas as coisas. Previu tu alguma vez a sua ira, ou seja, a ira de Deus? De que maneira? Aí diz Santo Agostinho: confessa que todas essas coisas as tem de Deus, que tudo quanto de bom que tens vem dele, e que todo mal vem de ti. E conclui ele, ou seja, conclui Santo Agostinho dizendo: nós não temos outra coisa a não ser o pecado. Ou seja, qual é o único patrimônio do homem? É o pecado. O pecado está inerente à natureza humana, à carne do homem, à natureza humana. Ela é pecadora. Santo Agostinho citou isso no seu sermão 176, segunda citação. Então, meus amados irmãos, com essa palavra, né, com essa arte de Santo Agostinho, que diz assim, ó, Deus te tem prevenido em todas as coisas. Previu tu alguma vez a sua ira? De que maneira? Aí ele nos exorta. Santo Agostinho nos exorta, dizendo o seguinte: confessa que todas essas coisas as tem de Deus, e que tudo quanto de bom que tens, ó, vem dele. De quem? De Deus. E todo mal que tem, ó, todo mal vem de onde? Vem de ti. E conclui Santo Agostinho dizendo o seguinte: nós não temos outra coisa a não ser o pecado. Então, irmãos, essa é a corrupção da nossa vontade. Essa é a corrupção da nossa vontade. Nós não temos outra coisa a não ser pecado. E este pecado, ele vai sendo debelado pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Lembre-se, nós, com nosso próprio esforço, nosso esforço natural, nosso esforço humano, nós não conseguiremos, irmãos. Nós não conseguiremos. Eu vou aqui cessar o compartilhamento. Nós terminamos o texto. Eu vou voltar aqui. Vou cessar esse compartilhamento. Só um instantinho. Então, meus amados irmãos, nós com nossos próprios esforços, nós com nosso próprio esforço, com a nossa própria vontade, com o nosso próprio, vamos dizer assim, entendimento, nós não conseguiremos, entenda, debelar o pecado. Nós não conseguiremos fazer algo bom se Deus não entrar em nosso socorro. Se Deus não vier em nosso socorro, nós não conseguiremos praticar
algo bom. Nós não conseguiríamos nem sequer conceber, imaginar algo bom, sem que a ação poderosa da mão de Deus em nossa vida, em nosso ser, haja. E essa ação, ela vem por uma regeneração, como nós vimos aqui. Que regeneração é essa? De onde sai? Do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E como nós conseguimos isso? Foi com nossos esforços? Não. Foi pela ação milagrosa e redentora do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Ele, em nossa vida, foi que nos doou, nos deu, né? A verdade é essa, o Espírito Santo. E é esse Consolador, o Espírito Santo de Deus, é que nos dá capacidade, nos habilita a nós existirmos e nós buscarmos, ansiarmos, desejarmos fazer o que é bom e também realizar. Mas não se iluda, nós só conseguimos fazer isso com esforço. Não é tão fácil, não é tão natural. Não. A necessidade que nós realizamos isso com muito esforço. Há uma energia excedente dentro de nós para realizar o que é bom. Enquanto para fazer uma coisa ruim, a gente faz de forma natural. Não tem tanto esforço para realizar o mal. Essa é a verdade. Essa é a condição humana que nós vivemos. Bom, meus amados, como eu falei no início, era a corrupção da vontade, era pequeno o texto, mas ele é muito complexo porque toca em Romanos, no capítulo 7, como nós vimos. Eu passo aqui a palavra aos irmãos, se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu passo aqui para o Dr. Pedrosa, para ele dar assim, um prosseguimento e dar, vamos dizer assim, um fechamento do estudo de hoje. Doutor Pedrosa, é com o senhor, doutor. Ou com qualquer um dos irmãos. Tá bem, meu irmão. Bonito estudo, né, irmão? Difícil a gente orar o Pai Nosso, a gente ora, né? E aceitar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. A vontade de Deus é uma coisa essencial para a nossa vida. Como o próprio Jesus disse, que você falou ali, sem mim nada podeis fazer. E as pessoas querem viver por elas próprias. A mulher não quer sujeitar o marido não quer amar a esposa, o filho não quer obedecer o pai. Aqui a gente fala no sentido material. Agora você imagina no sentido espiritual, quanto que isso traz de tragédia, de sofrimento para esse povo todo que está aí no mundo. E é interessante, Gênesis, né, que você mostrou ali, como Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer em punir o homem, né, ele não iria mais fazer o dilúvio ali, mas o homem procura, olha quantas vezes que ele avisou o povo de Israel, olha, seja submetido à minha vontade, não adore esse Deus Sol, Deus Sol vai acabar com vocês. Até hoje eles estão vivendo como é que eu te digo, essa submissão ao Deus Baal, o povo de Deus, o povo que Deus tanto amou, tanto fez por ele, porque não querem se submeter à vontade de Deus, né? Então, e a gente sem a vontade de Deus é difícil de fazer qualquer coisa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão penoso do seu trabalho, pois aos seus amados ele dá até enquanto dorme. Salmo 127, 1 e 2, né? Então, uma coisa que o homem acha, esses dias eu estava conversando com a minha filha, né? Andando de carro com ela para lá, para cá, né? Buscando na casa dela e falando, pois é, minha filha, você é o templo de Deus. Deus precisa ter espaço na sua vida. Ele não recusa nenhum coração quebrantado.
Sabe, você falando isso com uma criança de 10 anos, hoje tem criança que diz assim, não, pai, eu vou no cinema, eu quero assistir aquele filme, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, e não aceita, né? Nem a vontade assim do pai, a gente está falando, olha, procura. Ela, graças a Deus, é uma bênção, espero que Deus continue trabalhando na vida dela. Agora, você imagina você ter que falar isso para um adulto, um cara de 50, 60 anos, deixa Deus entrar na tua vida, deixa Ele dirigir a sua vida. As pessoas vão procurar drogas, vão procurar bebida, prostituição, roubo, dinheiro fácil, engano, para tentar satisfazer os seus desejos da carne, mas não quer submeter à vontade de Deus, né? Então não é fácil não, irmão, porque Deus às vezes exige, pede alguma coisa. Olha o que Ele pediu do Filho dele, Jesus. Uma bênção, Jesus. Acredito que Jesus ele não ficou revoltado, chateado, não. Falou, olha, eu vou te usar para salvar o mundo, mas você vai sofrer. Ele pagou o preço. Jesus, acho que não quero não. Ele aceitou prontamente. E assim nós estamos na nossa vida, irmão. Para aceitar as coisas do mundo, eu falo aí para os irmãos hoje, né? Igual o Elon e a Denise, muito mais fácil o engenheiro desonesto conseguir um emprego. Uma médica desonesta conseguiu um emprego. Um advogado desonesto, muito mais fácil conseguir um emprego do que um médico honesto. Um político desonesto, muito mais fácil ele vencer a carreira dele. O povo gosta, mas não, esse rouba, mas faz, ó. Mas ele dá um pouquinho para mim, dá uma dentadura para um, dá uma... Quer dizer, então, isso é o problema do nosso país, de não se submeter à vontade de Deus. Mas se submete à vontade dos homens. E, no contexto geral, todos nós somos culpados por isso. Eu posso concordar ou discordar com algumas coisas, mas nós realmente não subordinamos, não estamos subordinados à vontade de Deus. Eu falo aí, eu citei claramente a oração que todo mundo faz, né? A oração modelo que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? E interessante também, eu estou lembrando aqui, falando que eu cito sempre, muito, mas muito, Romanos 12, de 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? É o culto inteligente, né? E não vos conformeis com este mundo, mas experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esses dois versículos, para mim, marcam assim, mas é um ministério de apóstolo Paulo. O que ele estava falando aí foi o que ele fez. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, do vosso conhecimento, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E assim Satanás vai corrompendo a nossa vontade, né, Elon? Corrompendo a nossa vontade. Deus quer fazer a vontade dele na nossa vida, como fez na vida de apóstolo Paulo. Esse homem sofreu, gente, depois que ele se tornou um servo de Deus. Ele não tinha problemas, o apóstolo Paulo. Ele mandava matar as pessoas, que não matar as pessoas para ele não era um problema. Ele devia dizer assim, como era o Cláudio Guerra no passado: olha, estou cumprindo um desejo da minha pátria, estou matando em nome de Deus. Né? Todo mundo mata em nome de Deus, não estou matando para fazer o bem. E não é isso, né? Então, nós temos que experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa vontade é não se conformar com este mundo, né? Então, nós estamos aí
Não sei se algum irmão quer comentar, falar alguma coisa, dá tempo. O Marcelo, a irmã Solange, o Márcio, Eliette, a Caroline. Não sei se tem algum irmão aqui que eu nem abri o bate-papo, né? Eu queria só colocar uma questão que nós vamos abordar no vídeo. Ô Pedrosa, Oi? pode falar, Elon, depois eu falo. Não, é no mesmo ato, doutor Pedrosa, é rapidinho, Marcelo, acho que eu vou te dar até mais substrato. Alguém uma vez pergunta assim que como é que no mesmo ato Deus pode operar o diabo e operar o homem, e Deus não se contaminar, vamos dizer assim. Porque você observa o seguinte, é que, observe no caso de Jó. Jó, quando ocorreu aquela adversidade na vida de Jó, pela perspectiva de Deus, Deus queria colocar em Jó o quê? Aumentar a sua paciência, aumentar a fé de Jó. Essa era a perspectiva de Deus. Qual era a perspectiva do diabo? Quando aqueles, vamos dizer assim, aqueles caldeus roubaram o gado de Jó, os camelos, foi a primeira, vamos dizer assim, uma das provações. Era levar Jó ao desespero. E os caldeus, quando roubaram Jó, tinham também um propósito. Era se enriquecer ilicitamente do patrimônio do outro. Então, no mesmo ato, se você ocorre os três objetivos. Você tem que separar os objetivos. O objetivo de Deus era beneficiar Jó, levar Jó a aumentar a sua fé, a paciência, a crescimento. O objetivo de Satanás, quando incentivou os caldeus contra Jó, foi de levar Jó ao desespero. Observe o objetivo dele. Diverge do objetivo de Deus. E o objetivo dos caldeus era ficar rico com o patrimônio do outro, quer dizer, roubou. Então, não há, vamos dizer assim, são eventos, são ações distintas, não há coincidência, não há intersecção entre essas ações. Não há, não há. E então, Deus não se contamina em fazer o mal. Pelo contrário, porque Deus é bom. E os caldeus fizeram mal porque quiseram ficar ricos. E Satanás produziu mal usando os caldeus porque queria levar Jó ao desespero. Era só essa ressalva. Pode falar, Marcelo. Era só essa ressalva que eu queria colocar sobre a questão assim. No mesmo ato, opera Deus, opera o diabo e opera o homem. No mesmo ato. E Deus fica impune, fica impoluto, não se contamina com isso. Muito obrigado. Pode falar aí, Marcelo. Pode falar, Marcelo. Eu queria só deixar um versículo bíblico aqui, justamente que está em acordo, né, com a palavra que o nosso irmão Elon pregou aqui agora, e justamente, né, onde o próprio apóstolo Paulo, onde escreveu sabiamente, inspirado pelo Espírito Santo, muitas das exortações, e uma delas justamente cabe hoje para que a gente possa analisar o que está acontecendo nos dias atuais. E 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21 diz o seguinte: Ora, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, o que a gente analisa hoje, nos dias atuais, é que justamente esse movimento a qual a igreja, vamos dizer assim, protestante está tomando, seguindo rumo, né? Estamos vendo coisas assim bestiais, onde o apóstolo Paulo diz assim: ora, muito bem, a gente pode querer as coisas, mas temos que avaliar, em primeiro lugar, se é a vontade do Senhor. Então é só uma posição, né, para a gente
contribuir com a palavra do nosso irmão Elon, e para que a gente possa analisar isso também, realmente nos dias de hoje. E eu percebo muitas das vezes que as pessoas realmente ficam, não gostam dessa palavra, a qual o Dr. Pedrosa vem sabiamente falando, né, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Às vezes os pastores, amigos meus que eu encontro aqui em Juiz de Fora, mas não pode ser, e não é assim, tal, tal, às vezes eles questionam, né, mas eles não procuram entender se realmente é a vontade de Deus o que eles estão fazendo hoje nos templos. Então é só essa reflexão que eu queria deixar, doutor Pedrosa. Muito obrigado. Agradecemos a participação do Marcelo, mais uma observação, né? E nós temos tantas coisas que eles atribuem a nós, né? Mas que eu falei aqui no início, é a palavra de Deus que diz. As pessoas ficam com raiva de mim. Eu estava lembrando, irmão, quantas coisas que nós ajudamos a fazer aqui foi, por exemplo, eu descobri com várias pessoas, quando eu descobri que maçonaria, os altos graus era satanismo, e eles enganavam as pessoas, eu fiquei assim com uma dó, um sentimento assim, falei, meu Deus, como é que pode levantar um homem assim na terra, como esse Alberto Pike, e dizer o maçom é enganado e merece ser enganado. E as pessoas darem maior credibilidade a ele, né? Pô, isso é uma coisa absurda, né? Eu não consegui entender isso. O cara... Aí quando eu aprendi lá em Jeremias, que até o próprio povo de Deus, Deus disse assim, o meu povo prefere o engano. Meu irmão, olha a Bíblia hoje e olha o que se ensina nesses tempos. O que é que as pessoas estão preferindo? Deus, a palavra de Deus, ou o engano? As pessoas estão preferindo o engano, porque Satanás, mano, ele tem que dar um negócio, o inferno é tão ruim, que ele tem que se transfigurar em figura de anjo e tem que te dar uma compensação. Ele tem que te dar uma compensação. Eu não falei para vocês aqui que em São Paulo eles estão pagando um salário mínimo por mês. Não precisa trabalhar, não. Só o cara exercer a sua moralidade como um homossexual ou um travesti. Então, só por esse fato, ou seja, Satanás tira dinheiro para dar comida para as pessoas ou para os trabalhadores, para dar assim para a pessoa. Ou seja, Satanás usando a máquina pública para levar as pessoas para o inferno. E você não acha que as vantagens do sistema religioso também são? E sem falar no sistema da sociedade secreta, as vantagens que se tem, irmão. Impunidade, mais não sei o quê, e você mata. Vê o Cláudio Guerra, a história que ele contou, que ele viveu. O que ele vale hoje, porque é um homem de Deus, irmão? Está sobrevivendo como delegado, como advogado, com um salário mínimo. Ele, quando matava, fazia tudo isso, todo o sistema religioso estava em cima dele, adorando, aí mata mais um para a gente. E os despojos da guerra, quanto mais guerra, melhor o falso profeta fica e melhor ficam as religiões. Então a gente fala isso, está na palavra. Apocalipse 13, 1 e 2, o falso profeta vai emergir das muitas águas. Irmão, presta atenção, o falso profeta vai levar muito mais gente para o inferno do que o anticristo. O anticristo vai matando um cristão aqui, vai matando outro cristão ali, e vai fazendo assim, não é? Agora, o falso profeta, ele vem como se fosse um profeta de verdade, mas é falso. Por isso que em Apocalipse 13 diz, e vi a primeira besta emergir das muitas águas, das multidões. Quem leu e o falso profeta está onde? Dentro dos sistemas religiosos, onde Satanás está levando as pessoas para o inferno. É mais dentro do sistema econômico, político, ou é dentro dos templos? Dos templos, das religiões. Então isso que a gente fala está na palavra. E você percebe que quando a pessoa sai da maçonaria, a pessoa é perseguida, ela é odiada, ela é discriminada. Os maçons são proibidos falar com ele, são proibidos ajudar a pessoa. Eles vão lá e tiram tudo da pessoa. Tentam roubar, ou é na justiça, é no engano,
ou no assalto, que tenta tirar tudo deles. Olha a vida do Abimael, o ex-maçom, olha do Cláudio Guerra. O cara torna-se de Deus, abandona o sistema religioso. Aí vão para cima dele. E eu tenho um testemunho da revista aí dos Testemunhas de Jeová, um ancião falando, ele quando saiu, descobriu que aquilo lá tinha maçonaria, tinha satanismo, aqueles rituais todos. Tem na revista esse testemunho. Aí ele falou que a família dele abandonou ele completamente. Todos abandonaram ele, a esposa, o filho, as filhas. O mesmo aconteceu comigo, está acontecendo com a irmã Solange, com o irmão Marcelo, com o irmão Elon. De forma geral, todo mundo assim, irmão. Por quê? O mesmo Satanás que está dentro da maçonaria, que o Albert Park prega e mostra e fala, instrui todo o alto grau da maçonaria na doutrina luciferiana, porque Lúcifer é Deus. Esse maçom aqui, ó, grau 33, é um satanista assumido, Aleister Crowley. Esse é Aleister Crowley, que ele se manifesta como aqui, o seu nome, o nome dele religioso, Eliphas Levi. O nome dele normal, isso aí é a foto com os Beatles. Ele era careca, totalmente careca. Os Beatles, sempre estava junto com eles. E os Beatles chegaram a dizer, nós seremos mais famosos que Jesus Cristo. Então, isso aqui, ó, tá? Então, nós vemos todas essas coisas. Então, a pessoa que, quando sai da maçonaria, é perseguida, é discriminada. Sem ver, mas aqui é um ato de amor, se maçonaria é um ato de amor, o nosso irmão saiu ali, vão mostrar amor para ele. É um ato de amor, então nós vamos mostrar amor para ele. Ele está ali perdido, está sozinho, está enganado, ele está com fome, né? Vamos socorrer. Não, eles fazem o contrário, abandonam para desprezar. Aí depois eu percebi e descobri que o sistema religioso faz a mesma coisa, porque o mesmo Satanás que está lá no sistema religioso está na maçonaria, o mesmo Lúcifer. Todos nós aqui, nossas famílias, nossos parentes, os amigos, abandonaram. Nos abandonaram, porque não, eu quero ser de Jesus. Não quero perceber isso. E olha que Jesus diz aqui na palavra dele, em Mateus 24, em Marcos 13, 13, não sei se é em Lucas ou João também, ele repete. E vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Isso é o Evangelho. Então, como é que pode ser um sistema religioso desse? Se você sai de lá, olha, descobrir isso aqui não é de Deus, não sei, se tivesse amor, se aquilo fosse uma coisa de Deus, muito pelo contrário, eles estariam te amando muito mais, como Jesus fez com o filho pródigo. Ele largou 90, o exemplo do filho pródigo, ia daquela ovelha, Jesus largou 99 ovelhas no aprisco, foi buscar uma perdida. Ele não falou, não, vamos jogar pedra naquela ovelha perdida lá, ó, que abandonou o rebanho, e vão matá-los. É assim que nós, como Igreja de Cristo, fazemos aqui. Uma pessoa abandona a palavra de Deus, nós queremos que a pessoa volte para a palavra de Deus. Não é? Então, qual a promessa que a gente dá? Não, eu vou te dar muito dinheiro, eu vou te arrumar carro, eu vou te arrumar mulher, eu vou te arrumar emprego. O sistema religioso, político, eles fazem isso. Porque eles têm várias fontes de ganhar isso ilicitamente. E nós não, nós temos que viver pela fé. Então é muito difícil ser cristão. A vontade de ser cristão é a vontade de Deus, de seguir a palavra dele. Então hoje, os cristãos, a gente tenta socorrer um aqui, socorrer ali, não consegue uma vaga na universidade. O cristão não consegue uma vaga no hospital, não consegue uma vaga no CTI, não consegue uma cirurgia. E olhe lá se não for atendido e morrer. A realidade é essa. Estão matando o cristão aí, irmão, igual mata a formiga barata. E nós estamos sobrevivendo a tudo isso pela graça, pela misericórdia e amor de Deus. Nós temos consciência dos riscos que nós corremos. Mas nós também temos consciência que é a vontade de Deus. Não é? Então, o que eu vejo hoje, aí o sistema religioso agindo que nem a satânica maçonaria, o mesmo procedimento, a mesma forma.
A pessoa, sei lá, o filho, pai, eu não quero mais nesse sistema religioso, eu vejo isso aí está tudo errado, esses caras estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, eu vou sair fora disso. Aí o que o pai faz? Você não vai na igreja não? Então, não vou te dar mesada, eu não vou deixar você dormir aqui em casa, eu vou te botar você para a rua. É o que faz assim, Testemunho de Jeová, Mormons, e qualquer outra religião já vi, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, é como se você fosse obrigado a aceitar o sistema religioso. Não é? Como vocês te convidam para você entrar na maçonaria. Se você não quiser entrar, eles vão te perseguir. Você é obrigado. O que é isso? Meu Deus é um Deus que nos deu livre-arbítrio. Não é? Ele não, tanto é que ele não obriga ninguém a aceitá-lo como Salvador. Ele bate na porta, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, entrarei na tua casa, cearei contigo e você comigo. Essa é a vontade de Deus. Ele nunca despreza um coração quebrantado, mas ele não nos obriga. Então aí você vê que é de Deus, que é amor. E se você errar, pecar, cair, você pede perdão, regenera, conserta a tua vida, faz que nem aquela prostituta que disse, vai e não peques mais. Entendeu? Ele não falou, não, você vai lá, continua prostituindo e põe dízimo na minha conta, viu? Não foi isso que ele falou com a prostituta. Então, por nós também, então ele nos perdoa, e nos guarda e protege e livra de mal, mas nem por isso nós vamos viver no pecado. Nós vamos tentar viver o mais próximo de Deus possível, mais próximo da vontade de Deus. Porque qual é a vontade de Deus? É que ninguém se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que o cristão morra, né? Que ele perca a salvação, que ele sofra. Olha quanto que ele fez pelo povo de Israel. E o povo de Israel sempre esnobou Deus, né? Fazia tudo contra o que nosso Deus queria. Até hoje está aí. Mas Deus não desiste do povo dele, continua amando e promessa que vai salvar ainda 1/3 do povo dele. Então, isso é vontade. Não sei se algum irmão quer falar mais alguma coisa. Já o Márcio ali, Eliette, a Caroline família, a Solange, né? Já foi bem comentado, né? Foi bom que a gente deu. A Mara está chegando agora, né? Se a Mara participou do estudo, quiser falar alguma coisa, fique à vontade também. Então, Elon, vamos ficar assim. Amanhã também eu acho que não vou poder fazer. Sexta tem serviço, mas no sábado à noite nós vamos estar aqui junto com o nosso irmão Marcelo. Fala aí, Marcelo, qual estudo que você vai estar apresentando aí? Irmãos, a paz do Senhor a todos que nos estão assistindo aqui, né? Aqui ao vivo e também milhares de irmãos, né, que a gente sabe que assiste esse programa. Iremos estar falando, irmãos, o assunto. Eu quero debater acerca do filme Êxodo, que foi de grande sucesso, né, do 2014. E eu quero estar mostrando aí para os irmãos a quantidade de heresias que tem esse filme. E eu vi poucos irmãos divulgarem sobre esse filme. E eu quero falar acerca desse filme e também trazer, né, como na continuidade do nosso estudo, trazer sobre fatos ou ficção acerca da travessia do Mar Morto. Será que realmente ocorreu? Será que aconteceu de fato, como esse filme mostra, que mostra de uma forma tão errada? Irei falar acerca do diretor do filme, que muitas pessoas não sabem. Ele faz parte do sistema Illuminati, algo muito interessante, né, porque a mídia não divulga isso. E iríamos estar desmascarando, né, muitas coisas aí e falar sobre qual a conduta desse homem, né? É um homem que não tem compromisso com a palavra de Deus e que fez um filme simplesmente para ganhar dinheiro
e também para não dar crédito à palavra de Deus. O filme inteiro, eu já vi o filme 2 vezes, é muita heresia. Então esse é o assunto que a gente vai debater no próximo sábado aí, doutor Pedrosa. Muito obrigado. Então. Eu estava vendo aqui até para sugestão aqui para você da Mara, aqui no blog da Mara, aqui, né, do Google+. Deixa eu ver aqui, até botar aqui, tá bem, não estava adicionada, eu vou adicioná-la como no nosso membro aqui, né, que ela não estava adicionada. Aí eu vi aqui, tem um vídeo, o Mar Morto, de Dead Sea, em Israel. Mas muito bonito, é de 3 minutos, né? De repente dá para a gente mostrar lá. Só deixar um gostinho aqui, vou compartilhar a tela aqui com os irmãos, mostrar, dar um gostinho aqui. Quer ver? Deixa eu ver. Com certeza, doutor Pedro, o senhor pode colocar, vai vir... Só para propaganda, para deixar aqui, deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aí. Não, isso aqui não. Espera aí. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui mais para cima. Aí. Ih, agora eu perdi. Espera aí. Cadê aqui? Aí esse daqui? Não. Aquele foi o seu estudo sobre Sodoma e Gomorra. Postou aqui, ó. Vai dar para ver um pouquinho. Olha que bonito. Olha lá, tudo seco. Aquela área de Sodoma e Gomorra. O Marcelo falou a semana, né, sábado passado. Olha a represa. Represa vazia, seca. Sal pura.
Sodoma e Gomorra. Então, só para a gente deixar um pouquinho de água na boca, é triste, né? Você vê como que aquele mar lindo, né, ficou morto. Mas as profecias de Deus estão mostrando que o mar está voltando a ter vida. Os bolaines. Nosso Deus é maravilhoso, Ele faz secar o mar, quando precisa, e faz brotar água, onde da rocha, onde tem sal, está seco, né? Então, o importante é que nós estejamos sempre com Ele, né? Na vontade dEle, porque não importa se vai estar seco, se vai estar com chuva, se vai ter água, se vai faltar água, mas Ele vai estar sempre nos sustentando, né? Então, eu acho maravilhoso isso, sermos submetidos à vontade de Deus, né? E muitas coisas, às vezes, a gente acha que deu tudo errado na vida da gente, a gente olha para trás, a gente faz o plano da vida da gente. Quando é que o Elon e a Denise imaginaram que fosse acontecer isso que aconteceu com ele o ano passado, né? Mas está no plano de Deus, está na vontade de Deus. Quantas coisas, às vezes, eu fico com raiva, meu Deus, mas como está acontecendo, é uma coisa assim, absurda. Aí a gente ora, pede para Deus. E a vontade de Deus é aquilo. Aquela situação mesmo que você está vivendo é triste. Aí depois você pensa assim, mas Deus, e se fosse diferente? Se eu tivesse ficado naquela família, se eu tivesse ficado naquele negócio, será que eu teria perdido a minha salvação? Então eu acho que todas as coisas, boas ou ruins, elas sempre contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos que estar subordinados à vontade de Deus. Porque se você ficar na vontade do mundo, você vai sofrer muito mais. Se na mão de Deus é difícil, na mão de Satanás é muito pior. Só que Satanás te engana. Não, mas eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar casa, eu vou te dar esse dinheiro, vou te dar esse emprego, olha, vou te dar tudo que você quiser. Depois é inferno, irmão. Só pegou, acabou. Não é? Então, vamos ficar com essa lição de não deixar Satanás corromper a nossa mente, né? Não corromper a vontade de Deus nas nossas vidas. Aquilo que eu falo, irmão, tem uma coisa muito importante. Tem dois tipos de se manifestar o pecado. Primeiro, o pecado ele se manifesta na mente. Se manifestou o pecado na mente. É o desejo de matar aquela pessoa, de vingar, de adulterar, de fazer isso, de roubar. Veio aqui na mente. Mas ele não desceu para cá, não desceu para o coração. E a palavra de Deus pede, sobretudo que nós temos que guardar a mente e o coração, porque primeiro o pecado vem na mente. Aqui a gente ainda consegue controlar. Depois que ele vai para a carne, acabou. Não é? Então, sobretudo que se deve guardar a mente e o coração. Justamente para isso, para nós não termos aqui na nossa mente a vontade de Deus sendo mudada, transformada pela corrupção. Não é? Então, eu agradeço os irmãos, já meia-noite, né, 10. Vamos encerrar aqui com aquele convite que nós deixamos sempre de Jesus.
o irmão Márcio está botando aqui, guardei o meu coração para não pecar contra ti. É justamente isso que nós falamos agora. Mas primeiro o pecado surge na mente, o primeiro plano. Aí depois ele vem para cá, vem para o coração. Então vamos policiar disso, nós se errarmos imediatamente, arrepender dos nossos pecados, culpar diante de Deus, porque ele está voltando aí em breve. Está voltando em breve. Você vê como as coisas estão complicando lá no Oriente, matando, guerra. E Israel está passando o povo de Deus. Os falsos judeus, esse sionista que nós mostramos aqui, que ninguém sabia o que era sionismo, ninguém sabia o que era a sinagoga de Satanás, esses daqui, ó, da sinagoga. Esses que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás, Apocalipse 2:9, 3:9. Eu já vejo aí no site, na internet, alguém citando isso, irmão. Eu traduzi e soltei esse livro. Ninguém mais viram esses assuntos aqui que nós estamos colocando. Isso, vamos dizer, ó, entrou na moda, né? Entrou na internet, entrou no Facebook, e as pessoas agora sabem. Então, o mundo deve ter talvez 1 ou 2% realmente de judeus verdadeiros. O que tem é falsos sionistas, falsos judeus. Então, matando em nome, eles são da sinagoga de Satanás, ligada ao falso profeta e ao anticristo. Então, vou deixar um convite para todos os irmãos, como a palavra de Deus diz, em Mateus 11, 28, 29 e 30, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por que vamos encontrar descanso para as nossas almas? Porque ele diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Né? Então recebam, esses que ainda não receberam, esse Yeshua HaMashiach, o Filho do nosso Deus Adonai, o nosso Pai. Quem não recebeu, receba-o nesta noite ainda, nesta madrugada já, como o seu único e suficiente Salvador, que ele está voltando agora em breve para buscar a igreja dele. Ele não vem buscar religião, não vem buscar templo feito por mãos de homens, ele vem buscar nós, seres humanos, feitos à imagem e semelhança dele, para sermos templo do Espírito Santo. Então, um grande abraço a todos. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até sábado e domingo nós estaremos continuando aí com os nossos estudos. Tá bom? Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos, irmãos. Até sábado.